Em nome de Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Amém. Os textos de hoje, Salmo 90, Isaías 30, 8 a 17, Romanos 8, 31 a 39, Lucas 12, 35 a 40, formam uma unidade e são textos muito bem escolhidos para o culto de final do ano. Eu gostaria de usar como tema o texto que está no Salmo 90, versículo 12, que diz assim: ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance um coração sábio. E assim seja. Amém. Pode sentar. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, esse Salmo 90 é uma oração de Moisés. Uma oração de Moisés ao Deus eterno, reconhecendo a sua eternidade, reconhecendo a sua grandeza, reconhecendo o seu poder. E por outro lado também, Moisés está se colocando com toda humildade, reconhecendo a sua fragilidade. Como ele mesmo coloca, a vida humana é como uma flor que é muito bonita, mas que no outro dia está murcha, está seca. E ele ora pelo cuidado desse Deus maravilhoso entre esse hoje e o amanhã, ou seja, pela nossa vida terrena, por essa peregrinação por este mundo. Nós, como seres humanos orgulhosos, nós temos a mania de acharmos que somos grandes, achamos que somos sábios, bonitos, ricos, fortes, que estamos no controle de tudo e gostamos que as pessoas nos vejam assim. Escondemos as nossas fragilidades ou os nossos defeitos. Queremos que vejam que é bonito. Estão aí os selfies de todas as maneiras, que todas as horas as pessoas, ou todos os minutos, estão postando sempre sobre a sua melhor pose. O seu penteado novo, sua maquiagem nova, sua roupa nova, e assim vai. Queremos curtir a vida sempre com muito glamour, com muito prazer. Vivemos numa ilusão, muitas vezes para um narcisismo que vai passar de repente. Não é só as mulheres, os homens também são assim. Inclusive as indústrias de cosméticos dizem que hoje a proporção já está quase igual. Os homens de hoje em dia já usam também tanto creme, tanto shampoo, tanta pomada como as mulheres. Como disse um humorista, tem muito homem parecendo boneco, tem alguns que já são. Queridos irmãos e irmãs, quando termina o ano e olhamos para trás, vemos tanta coisa que aconteceu sem o nosso querer, sem o nosso estar no controle. Prova disso é que nós envelhecemos mais um ano. Prova de que não somos tão fortes é que as dores com certeza aumentaram durante esse ano. Mais rugas apareceram, talvez um pouquinho de celulite, espinho, talvez alguns cabelos que caíram. O tempo é implacável. Por mais que a gente tente disfarçar e tirar o selfie só das posições bonitas, as outras posições não deixarão de acontecer. Não adianta tentarmos tapar o sol com a peneira, como diz o ditado. Queridos irmãos, no texto de Isaías, o texto de hoje, ele alerta para aquelas pessoas que não querem ouvir a palavra de Deus, que preferem, como ele diz, ouvir palavras que são
agradáveis aos seus ouvidos. E ele alerta para aquelas pessoas que estão buscando falsos sacerdotes, falsos profetas, falsos videntes, que falam aquilo que eles querem ouvir e não aquilo que Deus determina que é o reto, que é o correto. Quando nós chegamos ao final do ano, aí que vimos como isso continua sendo verdade hoje. Hoje, no último dia do ano, nós estamos aí com inúmeras previsões. É tempo de profecias, é tempo de promessas de vitória, promessas de bênçãos, ou como diz aquela música, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e viver, e o resto a gente corre atrás. É assim que se diz. Mas eu pergunto, será que isso é assim mesmo? Que o que importa é saúde, dinheiro e o resto é resto? Para a maioria das pessoas é assim. Tendo saúde, tendo dinheiro, o resto eu corro atrás. E ficou no resto o servir a Deus. Ficou no resto a minha vida espiritual. Ficou no resto o valor da minha alma. Para a maioria das pessoas, infelizmente é assim. Da época de Isaías até hoje nada mudou. Quando olhamos no texto de hoje do Evangelho, Jesus ele faz uma séria advertência e diz: vivam em vigilância, pois há perigo. Jesus ali adverte contra várias coisas, contra a impaciência, contra a canseira, contra a dúvida, contra a incredulidade, contra a idolatria. E eu ainda colocaria do outro jeito, ele diria, ele adverte contra a falta de foco na eternidade. As pessoas vivem com pressa, vivem como se nunca fossem chegar à eternidade. Vejam que a esperança do cristão ela se baseia na promessa de Cristo, não é em pontos apocalípticos. Não estamos aqui para marcar data de fim do mundo. Isso quem fazem são as seitas, sabemos de várias aí que já marcaram várias vezes o fim do mundo e estamos aqui ainda. Não. Mas as palavras de Cristo falam de uma segunda vinda, falam de um encontro com Deus e falam de uma vigilância. E Jesus, no texto de hoje, fala que o ladrão, quando vem, ele vem inesperadamente, quando o dono da casa não está preparado para receber. E assim também, a nossa vida terrena vai se esvaindo aos poucos. E quando menos esperamos, estaremos diante do Senhor do Universo, diante do Pai da eternidade, para prestarmos conta da nossa vida. O ladrão veio, levou nossa vida. O ladrão é a morte. Mesmo quando não esperamos que isso aconteça. E isso é algo real. É algo que nós presenciamos o tempo todo. Você perdeu alguém este ano? Você perdeu alguém da sua confiança, da sua amizade, do seu relacionamento esse ano? Você esperava que isso acontecesse? Ou foi de repente? Eu pergunto mais: será que podia ter sido com você? Ou você acha que com você isso nunca vai acontecer? Quando Jesus fala no texto de hoje que o pai de família ou o dono da casa tem de estar preparado para cuidar e vigiar, Jesus também, além de dizer que temos que cuidar da nossa vida, como se Deus fosse pedir contas dela hoje, ele aqui também indica a responsabilidade. Pai de família, dono da casa. Jesus está perguntando como é que nós estamos cuidando daqueles que são os mais pequeninos, os pequeninos irmãos que Ele coloca no nosso caminho.
Estamos nós apontando o caminho de Deus? Estamos nós apontando para Jesus, para os pequeninos irmãos? Estamos nós falando para eles? Eles também terão que prestar contas de sua vida. Estamos nós vivendo como sal da terra e luz do mundo nesse mundo, ou muitas vezes nós somos turistas da fé? Esse ano que chega ao final, no dia de hoje, se nós olharmos para trás, nós veremos que foram realizados aqui nessa igreja mais de 70 cursos, mais de 70 estudos bíblicos, toda quarta-feira. Cada um. Agora faça uma análise e pergunte quantos participou. 100%? 90%? 50%? Talvez 20%? O que foi prioridade? Jesus alerta para ficarmos apercebidos com os sinais dos tempos. Nossos amigos, pouco a pouco, estão indo. Os sinais estão aí. Esse sinal já bastaria. Não precisaríamos dos outros. Quanta areia ainda há na ampulheta? Aquele relógio de areia que vai caindo grãozinho por grãozinho. Quantos dias de vida nós ainda temos? Quantas horas? Quantos minutos? Quantas semanas? Estamos vivendo esses dias com qualidade diante do doador da vida? Ou para nós o que importa é muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender e o resto é o resto? Como o mundo lá fora está cantando. O ano que se finda lembra o tempo que se esgota. O meu tempo está se esgotando nessa vida terrena. O teu tempo está se esgotando nessa vida terrena. Que perspectiva de futuro temos? Depende muito de como eu me situo, onde eu estou e para onde eu estou indo. Qual é a importância da mensagem do amor de Cristo na minha vida? Qual é a importância do meu relacionamento com Deus, o Senhor do tempo, em todos os dias? Como foi neste ano que passou? Como é que foram esses 365 dias? Como é que foi a minha frequência, meu valorizar o estar aqui com Deus nesses mais de 70 cultos, nesses mais de 70 estudos bíblicos? Isso ficou no resto ou foi prioridade? Precisamos mudar alguma coisa? Cada um, preciso mudar alguma coisa? Ou pretendo mudar alguma coisa nesse novo ano? Nesse ano de 2015? Meus irmãos, o tempo que passa, ele passa tão depressa, mas podemos ter certeza que ele não termina no nada. Ele termina diante do Senhor da eternidade. E para nós que somos cristãos, isso é maravilhoso. Para os que não são, é catastrófico, porque a vida é uma só. Para os cristãos é maravilhoso porque sabem que o seu pecado foi lavado pelo sangue de Jesus, que viveram nessa fé, que viveram uma vida de sal da terra, de luz do mundo, valorizando todos os dias e todos os momentos como filhos de Deus, que receberão aquela chamada: vinde benditos de meu Pai, para tomar posse do reino que eu preparei para vocês. Agora, aqueles que se preocuparam só com muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, ou com tantas e tantas outras coisas que não tiveram tempo para Deus, esse dia será catastrófico. Porque será o dia que ouvirão: apartai-vos de mim,
eterno. Só há duas opções. Final de ano é um bom momento para a gente pensar um pouquinho mais sobre isso. Desligar um pouquinho os selfies que só fotografam o exterior e, de acordo com a palavra de Deus, olhar um pouquinho para o nosso interior. Como é que foi esse ano que passou? Que nós também possamos, com alegria, dizer, como disse o apóstolo Paulo no texto de hoje, no Romanos 8, nada poderá separar-nos do amor de Deus. Que a nossa oração seja como a oração de Moisés, e que possamos dizer nessa virada do ano, no versículo 12, ensina-me, Senhor, a contar os meus dias, para que eu alcance um coração sábio. Pois dessa maneira eu sei que eu estou no caminho correto. Dessa maneira eu sei que quando Deus me chamar, seja hoje, seja daqui a 50 anos, eu estarei do lado daqueles que partirão para a glória. E só nessa certeza podemos viver um 2015 abençoado. Claro que, para que isso aconteça, nós não podemos ser turistas da terra. Precisamos colocar Deus como prioridade, assim como Ele faz com cada um de nós. Nós somos sua prioridade. O Natal novamente nos lembrou isso. Ele ama tanto a cada um de nós, que Ele não se importou em se fazer gente, em vir a esse mundo, ser difamado, ser traído, por fim, crucificado por causa dos meus pecados e por causa dos teus pecados. Para Deus, eu sou prioridade. E para cada um de nós, nesse ano de 2015, Ele também seja a nossa prioridade. E que possamos viver uma vida de fé, de alegria, de gratidão, valorizando esse amor e espalhando esse amor a todas as pessoas. Então sim, teremos um feliz e abençoado ano de 2015 em Jesus, para Jesus, com Jesus. Amém. E a paz de Deus, que excede nosso entendimento humano, guarde corações e mentes, e que enquanto estivermos aqui, tenhamos corações sábios e aprendamos a contar os nossos dias na presença do Senhor. Amém.